Estamos novamente juntos no seu programa Evidências, na incansável busca por fatos que esclareçam e confirmem a veracidade histórica da Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a vida diária nos tempos em que Cristo esteve aqui na Terra. Como era o dia a dia, as conversas, os costumes, como era a juventude de seu tempo. Qual foi, afinal, o mundo com o qual Jesus de Nazaré conviveu? Todos sabemos que a doutrina da encarnação do Filho de Deus é um dos mais antigos e tradicionais ensinamentos do cristianismo. Deus se tornou humano em Cristo Jesus. Mas há uma coisa que precisamos entender. Quando se diz que o Filho de Deus se fez homem, não foi de um modo generalizado e impessoal, não. Ele se fez homem numa identidade e etnia específicas. Ele se tornou judeu, morador da Galileia, e viveu num determinado tempo e lugar, experimentando as vicissitudes do ambiente que o cercava. Alguns, no entanto, ignoram esse importante fator ao estudarem a trajetória de Jesus e acabam transformando-o num ser atemporal, ou pior ainda, numa personagem mitológica sem qualquer contato com a realidade. Noutras vezes, cometem-se erros de anacronismo, isto é, transporta-se artificialmente para o ambiente da Galileia do primeiro século uma enxurrada de conceitos e culturas próprios de outro tempo e que não têm nada a ver com o contexto em que Jesus viveu. Veja, por exemplo, esse quadro do século XVI, pintado por Raffaello Sanzio. Preste atenção nos detalhes, em que pese o teor artístico, praticamente nada do que você vê aqui, nem roupas, fisionomias ou até mesmo o uniforme dos soldados romanos, corresponde aos estilos e padrões do tempo de Cristo. As personagens estão retratadas como cidadãs da Europa renascentista e não como pessoas que viveram na Jerusalém do primeiro século de nossa era. Esse tipo de erro se prolonga até hoje em muitas reconstruções artísticas, cinematográficas ou até literárias que fazem de Jesus Cristo. Vamos então, sem delongas, descortinar um pouco sobre a vida diária dos tempos de Jesus e conhecer aquilo que moldou o contorno de sua biografia, a começar pelo nascimento das crianças. Geralmente, o nascimento de uma criança se dava em casa com a ajuda de uma parteira. O pai, pelos costumes da época, não participava do parto. Este era um trabalho onde só as mulheres tomavam parte. O homem, é claro, ficava fora e só podia entrar na casa depois de autorizado pelas mulheres. Porém, assim que a criança nascia, ele recebia um mensageiro, dependendo, é claro, de onde estivesse, que lhe informava se era um menino ou uma menina. O recém-nascido tinha imediatamente o seu umbigo cortado e lavado. A seguir, a própria criança era lavada com água e delicadamente esfregada com sal e óleo. Depois disso, o bebê era envolto em faixas, geralmente de linho. Foi por essa razão que Lucas, capítulo 2, verso 7, menciona que Maria enfaixou o menino que, em seguida, foi visitado pelos pastores que estavam no campo. As faixas geralmente eram tiras de aproximadamente 10 centímetros de largura que enrolavam todo o corpinho da criança, incluindo as suas pernas e braços. Só a cabeça ficava parcialmente de fora. É um pouco estranho para a nossa cultura, mas eles literalmente empacotavam o recém-nascido como se fosse um embrulho, uma pequena múmia. Esta estátua grega do quinto século a.C. mostra uma mãe e seu filhinho embrulhado exatamente como faziam os judeus do tempo de Cristo. Esta era uma maneira de proteger o corpinho do bebê contra o frio da madrugada ou a picada de algum inseto e ainda ajudava na hora de transportá-lo juntamente com sua mãe, talvez no lombo de um animal. Depois de tudo isso, o pai, ou em alguns casos a mãe, dava nome ao filho. Embora, ao que tudo indica, nos tempos do Novo Testamento, o mais comum, no caso do nascimento de meninos, era esperar até o 8º dia para então escolher o nome da criança. Jesus, que teve o nome revelado antes do nascimento, seria uma exceção à regra. E é importante mencionar um costume adicional em relação à escolha do nome de uma criança. É que no mundo ocidental, o nome de um bebê é escolhido por motivos mais convencionais que qualitativos. Por exemplo, nasce uma criança e os pais resolvem dar a ela o nome de um dos avós ou de um famoso artista da TV. E também tem o caso de que o nome escolhido simplesmente é um nome que a mãe achou bonito e resolveu assim registrar o seu filho. No Oriente Médio, porém, especialmente no Oriente Médio daqueles dias, o costume era bem diferente. O principal motivo para a escolha do nome de uma criança era o significado deste nome.
E parte dessa tradição, como eu disse, sobrevive até hoje. Eu mesmo já tive algumas situações curiosas em Israel e no Egito, que ao encontrar, por exemplo, um beduíno no deserto do Saara, ele sempre me perguntava como eu me chamava. E ao dizer o meu nome, ele automaticamente perguntava: e qual o significado? É que para eles, desde os tempos bíblicos, e em alguns casos até hoje, o significado de um nome tem geralmente algo a ver com o caráter ou a história da vida daquela pessoa. Por isso, algumas vezes, a Bíblia traz a história da mudança de um nome acompanhada pela mudança de um comportamento. Agora você entende por que a Bíblia afirma que aquela criança especial de Maria deveria se chamar Jesus, devido ao fato de que ela salvaria o povo dos pecados deles. Isso está em Mateus capítulo 1, verso 21. Ora, o nome de Jesus, ou Yeshua, que aqui aparece no hebraico antigo, quer literalmente dizer o Senhor salva. Mas sendo da questão dos nomes e voltando a falar da mulher, como seriam os seus dias imediatamente após ter dado à luz a uma criança? De acordo com antigas fontes, nesse meio tempo, a mulher ficava em um processo de purificação que seria equivalente ao antigo resguardo. Esse período seria desde o parto até o 40º dia após o nascimento do seu bebê. No caso de nascer uma menina, o período de purificação seria ainda maior, 80 dias a partir do nascimento da criança. Depois, um sacrifício geralmente era enviado ao templo para marcar o fim desse período. Um caso curioso é que as mães costumavam amamentar os filhos durante longos meses, às vezes até por 2 ou 3 anos. No 8º dia após o nascimento, o menino era levado para ser circuncidado por um rabino especialmente treinado para esse ofício. E Jesus, segundo lemos nos evangelhos, passou por todo esse procedimento. Embora uma criança fosse muito amada pela sua família, isto não significa que seria adulada. Antigos textos rabínicos dão a entender que a educação naqueles dias era do tipo enérgico, que muitos dizem ultrapassado em nosso tempo. Não se temia, por exemplo, usar a vara para disciplinar uma criança. Não obstante, os filhos passavam certamente muito mais tempo com os pais. Durante os primeiros 4 anos de vida, a criança ficava praticamente 24 horas ao lado da mãe, que o tinha consigo até o momento de realizar os deveres domésticos. Depois disso, a situação mudava de acordo com o sexo. As meninas continuavam com a mãe por algum tempo para aprender as tarefas domésticas, mas os rapazes passavam a ser cuidados pelo pai, que lhes ensinava desta vez uma profissão. Naqueles tempos, o ensino estava diretamente ligado ao sistema das sinagogas. Estes são os restos de uma antiga sinagoga judaica encontrada em Massada, no sul de Israel. Os bancos parcialmente reconstruídos em forma de degrau nos dão uma ideia do formato que tinham no 1º século de nossa era. Essa outra sinagoga, localizada em Súcia, no sudoeste de Hebrom, está em condições ainda mais bem preservadas. Nela é possível ver o interior de uma típica sinagoga dos dias de Cristo. Afinal, aqui era onde os judeus se reuniam todos os sábados para ler a Torá, adorar a Deus e elevar as suas preces ao Senhor de Israel. As sinagogas, segundo o que indicam as antigas fontes textuais, surgiram possivelmente durante o final do cativeiro babilônico, quando os judeus foram privados do serviço no templo que, evidentemente, estava destruído desde que Nabucodonosor invadiu o lugar, deportando dali todos os habitantes para as terras da Babilônia. Para preservar a sua tradição e fé, os judeus do cativeiro começaram a se reunir em pequenos grupos de oração e leitura da Sagrada Escritura. Quando finalmente eles retornaram para Jerusalém após o final do cativeiro, mantiveram o costume de se reunir nestes locais, no caso, as sinagogas, e estas se multiplicaram em toda a região. A sinagoga realmente foi uma importante etapa, não apenas na adoração, mas também nos modelos de educação judaica durante todo o período do cativeiro e também posterior a ele, período esse que alcançou até os dias de Cristo. Em praticamente toda a comunidade judaica, tanto em Israel quanto no estrangeiro, havia uma pequena escola de ensino para servir aos filhos dos judeus. Nesse ponto, existe uma disputa entre os especialistas quanto ao percentual da população de Israel que tinha acesso à educação. Para alguns, a maioria dos judeus, contrariando o que comumente se vê noutros povos, a maioria era letrada.
Para outros, os indícios apontam apenas para uma minoria de judeus que realmente saberia ler ou escrever. O assunto, como dissemos, ainda é controverso. De qualquer forma, para aqueles privilegiados de Israel que tinham acesso à escola dos rabinos, Jesus certamente não se encontrava entre esses, a entrada numa sala de aula se dava bem cedo, aos 5 ou 6 anos de idade. É que após essa idade, o pai já não tinha mais obrigações legais para com o filho. Este filho, de 5 ou 6 anos, tinha de, a partir de então, aprender a se arranjar sozinho. Mas calma, isso não significa que o menino era jogado na rua, não. Ele continuava na casa dos pais. Mas, a partir dessa idade, se quisesse comer, tinha que trabalhar no campo com todos os seus irmãos e irmãs. Então iniciava-se no ofício de seu pai, que lhe ensinava, é claro, como trazer o sustento para a família e ajudar também nos proventos do lar. Jesus certamente iniciou cedo o seu trabalho como carpinteiro junto a José e seus irmãos. Quando a criança tinha a oportunidade de, além do ofício do lar, aprender na escola dos rabinos, a sua rotina também não era nada fácil. Ela tinha que gastar pelo menos toda a manhã na sinagoga com seu mestre, numa sala com cerca de 25 alunos. Depois, a parte da tarde inteira era dedicada no ofício que estava aprendendo com seu pai. Talvez alguns pensem que nesta rotina não havia tempo para brincadeiras e esportes, mas isto não é verdade. As crianças daquele tempo se divertiam muito. Uma típica criança judia do nível social de Jesus não teria, é claro, tantos brinquedos quanto as crianças de hoje, mas certamente participava de muitas brincadeiras, a maioria delas coletivas. Em Mateus 11, 16 a 17 e Lucas 7, 32, Jesus menciona uma típica brincadeira de rua onde crianças tocam instrumentos e dançam aparentemente imitando cerimônias dos adultos. A impressão que passa é que o tempo de brincar existia, mas não era incompatível com o tempo para estudar e trabalhar. Também percebe-se que não havia, como nos dias atuais, o costume de uma criança brincar sozinha com um carrinho ou com uma boneca. As brincadeiras eram, na maioria das vezes, coletivas e incentivavam a socialização do menor. E, finalmente, ao imitar as cerimônias dos mais velhos, evidenciava-se na brincadeira uma forma de se preparar para a vida adulta. Para aqueles judeus, especialmente os judeus daquele tempo, brincar era coisa séria. A escola fundamental que as crianças frequentavam na sinagoga era conhecida pelo nome de Beit HaSefer, isto é, a Casa do Livro. Ali aprendia-se a ler, escrever, fazer contas e também a falar em público. Memorização, repetição e resolução de problemas eram os métodos pedagógicos mais comuns usados na ocasião. As escrituras, especialmente a Torá, formavam a base do ensino. O mestre e os alunos a repetiam todos os dias. O mestre comentava o texto e os alunos repetiam o comentário até ter tudo muito bem decorado. Eu sei que pode até parecer um pouco pietista para a nossa época, mas a relação daquele povo para com seu livro sagrado, no caso, a parte do Antigo Testamento da Bíblia, aquilo era para os judeus do primeiro século tudo o que se podia aprender. Aliás, tudo o que se aprendia partia das Escrituras. Por exemplo, o cálculo matemático era ensinado a partir da duração da vida dos patriarcas ou das profecias, incluindo cronologia. A geografia era ilustrada nas guerras de Israel, a medicina através das prescrições mosaicas e assim por diante. Para os judeus, a Escritura era um livro completo que permite integrar todo o conhecimento e encontrar o princípio de toda a sabedoria disponível aos seres humanos. Aliás, era tão importante para os judeus o estudo das Escrituras que mesmo para quem não fosse à escola era imprescindível que soubesse ler, pelo menos para ler a Torá. Nesse caso, ela era ensinada em casa pelos pais, muitas vezes até pela mãe. Até as mulheres, portanto, tinham de conhecer a Torá, embora, é claro, de uma maneira bem mais simplificada devido ao espírito patriarcal daqueles dias. O período, portanto, da escola elementar, digamos assim, ia dos 5 até por volta dos 12 ou 13 anos. Depois disso, vinha um estágio mais avançado no Beit Midrash, ou Casa da Interpretação, que ficava no lugar separado da sinagoga. Ali no Beit Midrash, o jovem poderia receber um tipo de educação superior acompanhado por algum mestre da lei.
de fato estudar numa Beit Midrash era realmente um privilégio de poucos. Assim, se um jovem quisesse mesmo avançar em seus estudos, ele deveria então iniciar-se nesse mundo rabínico, no qual se tornaria, é claro, um escriba ou um doutor da lei. Para isso, o jovem deveria escolher como tutor um mestre ou rabino de renome e segui-lo. É claro, esse rabino também deveria aceitar o aluno. Paulo, por exemplo, foi aceito pelo grande sábio Gamaliel e, de acordo com Atos, capítulo 22, verso 3, foi aos pés de Gamaliel que Paulo aprendeu praticamente tudo o que sabia, possivelmente até muitos dos idiomas que ele falava. O jovem aprendiz, então, ou seja, aquele que era aceito por um mestre, deveria ser submisso a ele como seria a seu pai, e também deveria estar pronto para servi-lo enquanto estivesse em sua companhia. Com aquele sábio homem, o jovem aprenderia muitas coisas, mas especialmente a difícil arte de interpretar a lei e colocar a sua interpretação em prática nas mais diversas situações que houvesse passado pelo caminho. Quanto tempo durava o curso é algo que não sabemos ao certo, especialmente pela falta de documentos da época que nos forneceriam maiores informações. Contudo, parece que não havia um prazo determinado. Documentos rabínicos do segundo século dizem simplesmente o seguinte: é frequentemente recomendável como altamente meritório para alguém ser um dos primeiros a vir para uma Beit Midrash e o último a deixá-la. Em alguns casos, porém, ao invés do jovem se oferecer, era o próprio mestre ou rabino que, reconhecendo o potencial de um jovem, dava o primeiro passo, convidando-o para ser o seu discípulo. Nisto entendemos tanto o episódio em que 2 discípulos de João pedem para seguir a Jesus, e ele, é claro, os aceita, quanto o outro episódio em que Jesus é quem dá a iniciativa do convite a pescadores que estavam no entorno do Mar da Galileia. Mesmo antes da época de Cristo, cada sábio ou rabino preocupava-se em formar discípulos e futuros escribas que pudessem exercer o seu ofício em tribunais ou nas sinagogas. O famoso rabino Hillel, que viveu nos dias de Herodes o Grande, chegou a ter de uma só vez cerca de 80 alunos ou seguidores imediatos. Jesus, curiosamente, foi bem mais simples. Escolheu apenas 12, ou melhor, 11 discípulos, se entendermos que Judas foi apenas aceito, mas não escolhido pelo mestre. Embora que, se formos atentar para os fatos, há na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, uma única menção de 70 discípulos que o mestre Jesus preparou e enviou para pregar o Evangelho, mas não temos informações adicionais sobre este grupo. Seja como for, isto não tira o fato de que os discípulos de Cristo eram, em sua maioria, homens incultos ou rejeitados, homens que não possuíam dotes especiais básicos de alguém que poderia ser aluno de um grande mestre. Mas Jesus os amou, diz o Evangelho, como, aliás, ama cada um de nós, e também os preparou para pregarem a boa nova do reino de Deus entre os homens. De um modo geral, os evangelhos mostram muitos episódios em que Jesus ensina também às multidões. Ele discute com pessoas em público, especialmente escribas e fariseus. Porém, não raras vezes, ele chama seus discípulos à parte e lhes dá ensinamentos particulares e mais completos do que aqueles normalmente oferecidos às multidões. Aqueles eram os seus verdadeiros alunos e ele, o seu rabi. Havia também algumas diferenças básicas entre os mestres do tempo de Cristo. Por exemplo, dentro do movimento dos escribas de afinidade mais farisaica, havia 2 correntes básicas. Uma era a escola fundada pelo rabino Hillel, que mencionamos há pouco. Ali, um jovem, antes de ser aceito oficialmente por um mestre, deveria se submeter a um estágio de 30 dias para realizar e conhecer as prescrições rituais de purificação. Numa outra escola, a de Shammai, esse período se estendia por pelo menos 1 ano. Uma coisa interessante de se saber é que, embora não tenhamos muita documentação direta do tempo de Jesus, temos muitas informações valiosas no segundo século de nossa época e que podem nos servir de chave interpretativa daqueles tempos. Ok. Segundo essas antigas fontes, a partir do segundo século, quando um jovem estava estudando nesse colégio superior da Beit Midrash, ele deveria caminhar o dia inteiro e se abster de outros trabalhos, pois o estudo começava no alvorecer e terminava apenas ao pôr do sol.
Muitos conhecimentos eram transmitidos enquanto o grupo caminhava de um lugar para o outro para aprender novas coisas, novas culturas. Sendo assim, o jovem teria de ter muito dinheiro de família para poder sustentá-lo nesse estágio de estudo, em que não podia, é claro, trabalhar de maneira braçal. Ou, se não tivesse dinheiro, deveria ter muita fé e paciência, pois dependeria da ajuda voluntária de cidadãos e aldeias por onde passassem, ou quem sabe das ofertas dadas por famílias mantenedoras daquela escola rabínica em especial à qual ele pertencia. Com base nisto, podemos também entender que não foi estranho, segundo a Bíblia, os apóstolos pararem de trabalhar para seguir a Jesus por cerca de 3 anos e meio. E também entendemos por que o grupo foi sustentado por pessoas simpatizantes do movimento, muitos delas cidadãos das cidades por onde Cristo e os discípulos haviam passado. Com essas informações, passa a ficar claro a recomendação que Cristo deu aos 70 discípulos e que está relatada em Lucas capítulo 10, versículos 4 a 12. Aqui, Cristo disse o seguinte a seus discípulos: Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará sobre vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se encontra aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. O que você achou? Muito interessante essa informação, não é mesmo? Essas informações nos ajudam a colocar as histórias da Bíblia, e nesse caso, a história de Cristo, dentro de uma espécie de moldura contextual que torna as cenas muito mais vivas, e o episódio, os ensinos encontrados nos evangelhos, passam a ter um outro formato, passam a ser quase tridimensionais. Então vamos fazer o seguinte: já que o programa de hoje está chegando ao final, vamos dedicar também o programa da semana que vem para falarmos mais de algumas curiosidades da vida diária nos tempos de Cristo e também explicar para você o significado dessas peças de quase 2000 anos que hoje fazem parte aqui do nosso cenário. A gente então se vê no próximo programa Evidências.